Boa tarde. Vamos dar início aqui ao debate da tarde de hoje. A gente vai falar sobre regulação e competição no ambiente digital, a busca do equilíbrio. E aqui na tarde de hoje a gente está recebendo 4 debatedores bastante competentes, que conhecem bastante sobre o tema. Eu vou começar apresentando o superintendente executivo da Anatel, que é o Abraão Balbino, aqui ao meu lado. A Miriam Wimmer, que é diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O Sérgio Garcia Alves, da Associação Latino-Americana da Internet, ALAI. E o Marcelo Merrias, diretor de Políticas Públicas da TIM. Então, a gente vai fazer um debate bastante aberto, com algumas perguntas para cada um. E, se houver tempo, a gente vai abrir para perguntas da plateia. Eu vou inicialmente abrir para cada um de vocês falar um pouquinho sobre o tema. Se vocês quiserem, vou começar pelo Abraão. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Regina, pela palavra. Queria cumprimentar a Miriam, o Sérgio, o Marcelo. Acho que todo mundo aqui se conhece há muitos anos e conhece um pouco do que cada um pensa. E, assim, pelo menos para mim, falar sobre isso, na verdade, esse é um assunto com o qual nós já discutimos há muito tempo. E quando a gente fala desse assunto, a gente não pode falar... a gente tem que tentar ao máximo falar sobre isso, tendo referências, principalmente quando a gente fala de regulação, referências técnicas e teóricas suficientes para que a gente não entre em determinadas falácias. É claro que muitas vezes, dentro de um debate político, é natural que politicamente nós sempre utilizemos das narrativas e das retóricas, porque tudo isso sempre faz parte de um processo de debate. Mas aqui, principalmente quando a gente está num fórum de discussão, a gente precisa compreender, primeiramente, nós estamos num processo que já não é de agora, mas que ele está se intensificando gradativamente, que é um processo à medida em que a tecnologia está mais disponível, que as redes estão mais disponíveis, que há naturalmente uma mudança e uma evolução dos modelos de negócio, de todos os lados. Então, a gente comumente criou, e isso pautou muito da nossa mente nos últimos 10, 12 anos, um modelo em que telecom é exclusivamente pipe e todo o restante está numa camada superior que a gente chamou de OTT e que são coisas mutuamente exclusivas. Esse modelo mental, ele de fato ele se aplica, só que ele está progressivamente em mudança. Quando a gente olha tecnologicamente o que é o 5G, o que o 5G se propõe, o que o 6G vai se propor, e essencialmente o que está acontecendo, basta a gente ver a apresentação que a Ericsson fez logo antes do almoço, que fala do conceito ali do Open Gateway e das APIs. Claramente você vê uma alteração completa, gradativamente, que vai gradativamente acontecendo até se tornar completa, no que diz respeito à alteração dos modelos de negócio. Então, à medida em que você tem todos esses atores no ambiente digital mudando os seus modelos de negócio, sejam envolvendo ou não envolvendo publicidade, seja envolvendo ou não assinatura, seja envolvendo ou não dados como uma moeda ou um mecanismo para monetização. Gradativamente, todos os agentes, a gente entende que a tecnologia vai implicar numa mudança natural dos modelos para todo mundo. Então, aí, a gente precisa começar a pensar
na regulação, primeiro, se há ou não necessidade de regulação. Acho que essa pergunta ela é fundamental. E uma vez havendo, e aí a resposta para ela, você tem várias formas de você tentar identificar se há ou não necessidade de regulação, nós temos que começar a pensar no que se regular. Eu entendo o seguinte, historicamente, o ambiente regulatório ele é muito focado em essential facilities, em falhas de mercado, em tentar atuar em falhas de mercado para tentar buscar, através disso, compreensão de que tipo de medida você vai regular para tentar, a partir disso, estabelecer uma condição concorrencial. Isso numa perspectiva de regulação econômica. E aí você também tem outras perspectivas, quando você tem, muitas vezes, na relação com o consumidor, você tem determinadas dificuldades, determinadas situações que você precisa padronizar ou parametrizar para proteger a hipossuficiência do consumidor, você também entra. Aí, quando você tem recursos escassos, você busca também trabalhar os recursos escassos. Quando você tem questões específicas de riscos, a segurança e até mesmo do ponto de vista de qualidade física dos dispositivos, você entra numa camada de certificação de produtos ou processos. Então, quando você fala de regulação, no fundo, você precisa entender qual o processo que você quer regular. Então, então a gente tem que ter, portanto, duas coisas em mente. O que está acontecendo no mundo digital, as mudanças do modelo de negócio e, ao mesmo tempo, os processos envolvidos. A partir disso, a gente vai ter que, então, a partir de compreender que tipo de equilíbrio a gente vai ter entre liberdade e regulação para estabelecer marcos que sejam sustentáveis. E quando a gente fala de sustentabilidade, a sustentabilidade econômica é fundamental, a sustentabilidade e aí para todos os lados da cadeia. E, essencialmente, a gente precisa lembrar de que nós estamos num mundo em transformação, em que a sociedade está em transformação, as pessoas estão em transformação. A transformação digital está mudando culturalmente as pessoas. Então, a minha mensagem é: antes de você pensar em dizer qual que tem que ser regulação, tem que se ter uma reflexão profunda do que está acontecendo e pensar nisso dentro do ambiente um pouco mais de médio e longo prazo. E é por isso que nós, assim, a gente até na Anatel já provocou um pouco o executivo já desde o início do ano em relação a qual que é a visão do executivo a respeito do digital, qual que é o melhor arranjo do Estado. Até pensando nisso que nós, já há algum tempo, nós provocamos a academia para nos ajudar nesse processo. Foi quando nós contratamos, por um termo de descentralização orçamentária, a Universidade de Brasília para debater essa questão numa perspectiva um pouco mais acadêmica. Porque, por mais que nós sejamos reguladores e tenhamos uma visão, e todo mundo tem direito de ter uma visão, mas assim, é importante você também tentar uma provocação mais neutra. E a gente espera receber, ainda acho que no primeiro semestre do ano que vem, né, Marcelo, que é o produto final da UNB, que a gente espera ter com uma visão que a gente acredita que a UNB vai trazer em relação a tudo isso que eu falei. Como que está mudando, o que está acontecendo, para onde vai e que tipo de questão, quais são as questões importantes. E a partir das questões importantes, você tenta imaginar que tipo de arquitetura é a melhor para isso, entendeu? Então, assim, para essa fala inicial, Regina, o que eu gostaria de registrar é isso. Nós precisamos ter uma noção um pouco mais objetiva e olhando um pouco menos no retrovisor. Eu acho assim, foi a tecnologia e os modelos de negócio que nos trouxeram até aqui.
Eu não acho que não é o rabo que abana o cachorro, é o cachorro que abana o rabo. Então, o mercado, a dinâmica do mercado, a dinâmica da tecnologia e dos produtos é que vão nos trazer as reflexões corretas com o passar do tempo. Então, essas seriam as minhas considerações iniciais. Obrigado. Obrigada, Abraão. Miriam? E para essa consideração inicial, eu acho que tem 2 pontos que eu queria destacar. Tá? O primeiro, sim, uma nota de contexto. Né? De fato, a gente está vivenciando um processo de transformação muito intenso nos modelos de negócios, como Abraão bem destacou, que nos leva a uma economia movida a dados, essencialmente, e modelos de negócios baseados também em dados, sobretudo a partir do modelo de plataformas. E é claro que isso suscita novas questões jurídicas que, de alguma maneira, precisam ser enfrentadas, né? Questões que se tornam cada vez mais evidentes. Por outro lado, o que eu queria comentar é que a gente também não está num vácuo legislativo ou regulatório completo, certo? Então, hoje, eu acho que a questão que se coloca nem é regular ou não o ambiente digital, regular ou não a internet. Esses ambientes já são regulados por inúmeras normas. A gente poderia falar do Código de Defesa do Consumidor, da Lei Brasileira de Defesa da Concorrência, da Lei Geral de Proteção de Dados. Em alguma medida, é um ambiente alcançado, pelo menos parcialmente, por reguladores setoriais, como o Banco Central, como a própria Anatel. Então, muito mais do que debater regular sim ou não, o que me parece ser importante é avaliar em que medida esse marco jurídico que está posto se revela adequado frente aos novos desafios que a gente tem vivenciado. E a sensação que eu tenho é muito como aquela música que fala do passado é uma roupa que não nos cabe mais. Né? Um momento de transição em que talvez o arcabouço jurídico desenhado para um ambiente analógico não se revele mais apropriado para o novo cenário que se coloca. E aí, um pouquinho diferente do Abraão, mas não discordando dele, o que me parece ser importante nesse momento não é nem tanto olhar apenas para o processo, ou compreender o mercado, mas sim olhar para os valores que a gente buscou historicamente proteger por meio da regulação. Né? Valores esses, muitas vezes, de raiz constitucional. Por exemplo, liberdade de expressão, cultura nacional, vedação ao monopólio ou oligopólio nos meios de comunicação social, que é uma previsão constitucional também, correção de falhas de mercado, prestação de serviços públicos adequados, defesa do consumidor. Né? E o cenário que se apresenta, do meu ponto de vista, é que muitos dos instrumentos que foram desenhados há 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás, não são apropriados para o ambiente digital. Vou trazer aqui 2 exemplos. Tá? Como é que a Constituição Federal buscou preservar a cultura nacional? Por meio de vedações, por exemplo, a participação do capital estrangeiro na radiodifusão, né? E empresas jornalísticas. Empresas jornalísticas e de radiodifusão têm que ter 70% de capital brasileiro. Qual que é a discussão que a gente tem hoje no STF? Essa vedação se aplica também a portais jornalísticos na internet? Né? O que a Constituição buscou preservar? Soberania nacional, cultura nacional, resistência contra a invasão de doutrinas alienígenas. Né? O mecanismo se revela útil para a internet? Muito pouco. Né? Outro exemplo, cotas de conteúdo no SEAC. Né? E SEAC internet, de modo geral. Eu estava brincando com o Abraão que eu estava, esses dias, lembrando de um momento, eu ia dizer traumático, mas talvez marcante, seja a expressão mais adequada, que foi o caso... Traumático e marcante. Para uns traumático, para outros marcante. Que foi o caso Fox e Claro, né? Em que havia uma discussão jurídica sobre se um canal de streaming na internet, com programação linear, deveria ou não estar sujeito à lei do SEAC. E, enfim, idas e vindas, decisões da Anatel, e também uma ação no STF, movida pela ABPI-TV, se não me engano, Ação Brasileira de Produtoras Independentes de TV, dizendo, olha, esses caras estão na internet, eles têm que obedecer à lei do SEAC, porque é a lei do SEAC que materializa o comando constitucional quanto à diversidade de programação. E aí a pergunta tá, mas essa lógica, né, de cotas de conteúdo, ela é transportável para o ambiente digital? Sim, não, em que medida? Precisa de uma alteração legislativa? Eu trago apenas como exemplos, né, de como, de fato, o momento que a gente vive, de novo, não é assim discutir, é o caso ou não é o caso regular, mas sim em que medida os valores constitucionais que foram postos como prioridades do Estado, né, como objetivos a serem perseguidos, são ou não são atendidos pela legislação vigente, à luz desses novos modelos de negócios baseados essencialmente na plataformização e no tratamento intensivo de dados pessoais. Então, eu deixo esses comentários iniciais, mas estou muito ansiosa para a gente seguir no debate. Queria cumprimentar todos e agradecer a oportunidade de endereçar essa audiência do painel em nome da ALAI. É sempre muito confortante escutar autoridades brasileiras e
pessoas e instituições com conhecimento e desenvoltura intelectual para discutir regulação. A Anatel e a NPD a Anatel é um histórico muito longo, a NPD tem demonstrado isso dia após dia no seu amadurecimento. E acho que, concordando com os dois, eu acrescentaria, que é só repisar o que foi dito aqui, acho que a gente precisa encontrar soluções nacionais para problemas nacionais também. Então, é um resumão assim, para cumprimentar as falas de Miriam e Abraão. E acho que é importante também apresentar a ALAI. A ALAI é uma associação setorial, Associação Latino-Americana de Internet, então preciso agradecer a oportunidade de endereçar vocês aqui no Telebrasil. A gente é uma associação, basicamente, depois de entrarem aí, alai.lat, representativa de algumas empresas do setor digital. Então, algumas marcas bastante conhecidas, uma associação pequena, mas tem algumas características que eu acho que coadunam com a missão do painel. Então, a gente basicamente tem empresas que são nativas digitais. Então, para fazer um posicionamento aqui, as empresas da ALAI não são empresas que passaram especificamente por transformação digital. São empresas globais, mas também regionais. Então, a gente tem empresas chinesas, americanas, brasileira, e empresa colombiana e empresas que têm interesse em políticas públicas e regulação da região como um todo. Então, faz sentido para as empresas acompanhar e atuar na construção de políticas públicas, claro, encontrando o desenvolvimento das discussões de regulação, de concorrência, vou falar um pouco de competição, mas falar um pouco também de antitrust, em mais de um país. Então, as discussões que são colocadas aqui no Brasil interessam a um contexto global de formação de políticas públicas digitais, e é nesse espaço que a ALAI atua. Acho que a gente tem com algumas das, por exemplo, citar especificamente a NPD e a Anatel, acho que as consultas públicas que foram colocadas, que têm sido colocadas pela NPD, consultas públicas colocadas pela tomada de subsídios da Anatel, do Comitê Gestor de Internet, foram muito importantes para a gente amadurecer nacionalmente e dentro da indústria alguns posicionamentos sobre regulação e concorrência. Acho que esses pontos que a Miriam coloca sobre existir regulação em vários setores é um primeiro ponto que, para essa audiência, é bastante conhecido, mas é sempre importante ser trazido. Então, empresas de internet atuam num ambiente com muitas regras, são cumpridoras de normas de consumidor, de normas tributárias, de regras de proteção de dados, e a gente tem um ambiente bastante sólido nisso no Brasil. Isso não significa que nós não precisemos amadurecer no país com avanços em relação à regulação. E aqui, regulação, a gente tem várias dimensões quando de falar de regulação. A gente pode falar ou regular a internet. O que é isso? Tem uma relação entre... Vamos pegar um campo de intervenção do Estado na ordem econômica. Isso é uma coisa. A gente tem outro pedaço que é olhar para formas de aprimoramento de segurança em direitos humanos, promover mais transparência. Tudo isso a gente está sempre como um ambiente semovente e em evolução. Entendemos que há espaço para melhorias no arcabouço regulatório brasileiro. Então, seja na relação entre o Estado e prestadores de serviços privados, entre privados, a relação entre privado e consumidor, tudo isso tem espaço para aprimoramentos. O que a gente tem a trabalhar aí, tem trabalhado esse ano e do que vem para frente, são esses ajustes, desde forma de organização do Estado, forma de organização para além do Estado. Então, acho que a regulação aqui também pode se expandir para outros conceitos. E, sem dúvida alguma, esse evento, esse painel aqui, a gente tem oportunidade de discutir alguns desses temas. A gente tem projetos de lei inúmeros, tocando temas enormes sobre regulação. E qualquer assunto que vocês queiram levantar especificamente, será um prazer contribuir. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, Regina, pelo convite, por conduzir esse debate. Eu fico muito feliz de ter
tantos rostos conhecidos aqui, tantos amigos na plateia. Também acho que, para mim, é uma grande honra estar do lado da Miriam, do Sérgio, do Abraão. São pessoas que admiro intelectualmente, então realmente acho que ter a oportunidade de a gente conversar em alto nível sobre esse tipo de assunto é algo que engrandece, obviamente, qualquer tipo de debate. Acho que a questão que se impõe aqui é uma questão muito, não vou dizer trivial, mas acho que é uma questão que, para mim, né, aqui eu estou falando Marcelo, Tim, eu não vou cometer o pecado de falar em nome das teles, vou tentar me deixar muito claro da minha percepção sobre o que eu enxergo do assunto. O que a gente enxerga, estudando o assunto, entendendo qual é o debate global, entendendo o que a gente está falando, acho que a gente está falando de uma coisa que pode chegar a todos esses assuntos que a gente trouxe aqui, né? Eu acho que o que o Abraão tocou, todo o enredo que o Abraão traz uma profundidade do amadurecimento de uma autoridade, né? Você consegue enxergar o percurso de amadurecimento institucional que uma agência conseguiu desenvolver ao longo dos anos para justamente conseguir ter essa facilidade de ter um diagnóstico de que alguma coisa precisa ser pensada. E eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa trabalhar por aqui. Existe um problema, na minha percepção, ou pelo menos existe uma situação que merece uma solução, ou pelo menos um aprimoramento de debate. A gente tem um crescimento de tráfego de internet hoje que é, enfim, exponencial. A cada ano a gente quase duplica. Um dado bem concreto, né? A gente estava estudando um pouco esse assunto para vir para cá. Da pandemia para cá, a gente triplicou os dados das redes móveis. Então, assim, não faz muito sentido você tratar um assunto que é, para a gente, na concepção mais econômica, né? E aqui eu vou tentar me ater muito a isso, porque eu acho que nem como não tem, talvez, tanta profundidade para debater todos os assuntos filosóficos que a gente possa enraizar a partir da experiência da internet, do debate da liberdade de expressão. E eu acho que essa é justamente uma ameaça de quando a gente começa a tentar trabalhar um assunto que é econômico com uma plataforma que te pode levar para um caminho que justamente desborda do econômico. A gente acaba tendo uma dificuldade de falar de um assunto em que a gente está falando de como compensar um crescimento de tráfego exponencial e aí, naturalmente, traz outros paralelos, né? Olha, ao mesmo tempo, você tem que achar uma forma de financiar esse crescimento, tornar o investimento das teles que, naturalmente, para acompanhar essa medida de crescimento, não é acompanhado pela receita, né? A nossa receita não triplicou nos últimos 3 anos, então, naturalmente, existe um descasamento e, certamente, todas essas consequências que a gente traz do que significa em termos de expressão, acho que especialmente o tema liberdade de expressão. Eu acho que é um tema muito cuidadoso da gente falar quando a gente fala de internet. Eu tenho muita preocupação porque a abordagem que eu quero trazer é uma abordagem muito econômica, sabe? A gente está tentando se preocupar sobre sustentabilidade de rede. E acho que tem uma lacuna importante no arranjo institucional que precisa ser pensada, né? Eu acho que aqui a gente, mais uma vez, voltando ao tema que o Abraão recuperou, antes da gente fazer as respostas, eu acho que a gente tem que se preocupar em ter as boas perguntas construídas, né? Então, acho que a pergunta é: qual é o problema institucional que a gente tem? Eu acho que um dos problemas, e acho que é isso que a gente pode também aprofundar aqui, é justamente você não ter uma autoridade que consiga enxergar do início ao fim esse ecossistema digital. E isso te traz, na nossa percepção da economia das redes, uma eventual lacuna de como tratar essa segurança jurídica de quando a gente está falando de uma contribuição adicional, né, como o tema do fair share pode ser desenvolvido. Enfim, todas as acepções que esse debate traz. Então, acho que a minha contribuição aqui vai poder ser muito mais no ambiente do que significa a regulação, a competição, no ambiente digital, mas por uma perspectiva de uma sustentabilidade das redes telecom. Acho que esse é o cerne do que eu queria conversar. Obrigada, Marcelo. Vamos começar, então, fazendo uma pergunta para você, Abraão. Considerando até o que você já falou no início e o que a gente tem ouvido desde o início do ano, as considerações da Anatel sobre a disposição que a Anatel tem em assumir seu órgão regulador do ambiente digital, como seria
considerando isso, se já existem autoridades para a proteção de dados, para a concorrência, para audiovisual, qual seria a natureza de uma eventual atuação da agência nesse caso? Bom, não é uma pergunta simples e eu também não vou fugir dela. A gente precisa primeiro compreender o seguinte. Esse debate, ele é um debate, como eu falei no início. Nós buscamos, lá atrás, já há alguns anos, uma reflexão, seja no papel da agência enquanto organismo e com um mandato estabelecido, seja numa perspectiva mais ampla do que está acontecendo e compreender de maneira um pouco mais macro, para tanto se reposicionar à luz do mandato existente, tanto levar, caso necessário, eventuais sugestões e reflexões. Esse processo, como eu falei, ele está acontecendo, né? Só que, obviamente, que nós vivemos num país em cuja dinâmica existem múltiplos atores e múltiplos debates que eles acontecem. E nós estamos vivendo debates específicos no Congresso Nacional, que naturalmente envolvem o ambiente digital, alguns deles que se relacionam com esses exemplos que você deu, e outros que se relacionam de maneira um pouco mais distante. O que eu entendo, e eu acho que é talvez uma mensagem fundamental, é que talvez de todos os órgãos de Estado existentes no Brasil hoje, que lidam direta ou indiretamente com o ambiente digital, e principalmente com o embrião, que é a evolução da tecnologia digital, do ambiente de tecnologias da informação e comunicação, a Anatel é o órgão de Estado mais antigo, que já passou por várias e diferentes estruturas de governo e que, portanto, evoluiu em termos de cultura. E que está evoluindo, inclusive, em termos de cultura. Aí você fala, Abrão, o que você quer dizer de cultura? Terminamos um curso recentemente muito interessante de gestão pela Anatel, em que a gente aprendeu o seguinte: cultura é aquilo que a gente faz, que dá certo e que a gente quer que fique. Então, cultura é algo que leva tempo. E cultura regulatória leva tempo. Regular não é simples. A gente já passou por uma etapa muito intensa de comando e controle, em que a gente viu que simplesmente multar e bater no regulado não resolve. Passamos por uma revisão completa dessa visão, mudamos drasticamente a forma como a gente acompanha o mercado, mudamos drasticamente a forma como a gente promove a competição, se relaciona com o consumidor. Então, assim, a Anatel é um organismo com 25 anos de existência. E numa perspectiva óbvia, e isso, quando eu digo óbvio, porque isso é o que tem acontecido, inclusive, em outros países, e que, inclusive, eu posso até citar exemplos. É natural que esse órgão participe ou se posicione nessa discussão, porque ele já traz consigo um legado e uma responsabilidade de promover esse debate, porque é um debate natural desse meio. Então, assim, eu não estou dizendo que a Anatel naturalmente tem que ser o regulador A ou B, até porque essa decisão não compete à agência. Essa decisão ela é do Parlamento Brasileiro. O que eu entendo é que a Anatel não pode se furtar a essa posição se caso ela for compreendida e, ao mesmo tempo, indicada para fazê-lo. E o que a agência tem buscado fazer é justamente se colocar na posição do seguinte: tecnologia está no nosso DNA. A tecnologia por trás de todo esse ambiente é algo que faz parte da nossa vida de estudo. Não só a tecnologia do ponto de vista da engenharia, mas os desdobramentos jurídicos, os desdobramentos econômicos, os desdobramentos em toda a cadeia de processo. Então, é natural que a Anatel se posicione e se coloque como um agente
que participa das discussões e que também fomenta as discussões. Recentemente, nós organizamos, inclusive, um evento sobre isso na Anatel, por ocasião da tomada de subsídios que envolve o regulamento de deveres dos usuários, que é um regulamento que está na nossa agenda regulatória. Então, assim, é natural que a Anatel participe disso, inclusive em fóruns internacionais. Eu mesmo já fui presidente de comissão lá na UIT, que inclusive debate isso em âmbito global. Mesma coisa para a inteligência artificial, mesma coisa para a segurança cibernética. Então, se nós temos técnicos, pessoas e que participam desse processo, fim a fim, é natural que a Anatel se manifeste nessas questões. Mas sem, obviamente, ferir intenções, debates e nem a liderança que o parlamento brasileiro tem em relação a essa discussão. Obrigada, Abraão. Miriam, como que a ANPD vê o debate de um eventual órgão regulador desse tema de ambiente digital? Legal, Regina. Eu queria pegar um pouquinho, construir a partir da fala do Abraão e falar o seguinte, que me parece que a formulação da pergunta comporta um certo nível de simplificação, um regulador para o ambiente digital. Por quê? Porque quando a gente fala em regulação, a gente está falando na persecução de objetivos constitucionalmente definidos ou legalmente definidos, e eles são vários, eles são plurais, né? A gente tem objetivos ligados à defesa da concorrência, objetivos ligados à liberdade de expressão, objetivos ligados à proteção de dados pessoais, objetivos ligados a políticas de trabalho e emprego, objetivos ligados a políticas de inovação, pesquisa e desenvolvimento, né? E eu acho que quando a gente observa o fenômeno de transformação digital que se espraia por todas essas áreas e por todas as searas de políticas públicas, é um pouco reducionista imaginar que a gente possa pensar em um regulador capaz de abarcar a totalidade de políticas públicas que incidem sobre o ambiente digital. Então, me parece que é uma discussão que comporta uma delimitação mais precisa, porque a gente está falando em regular o quê, com quais objetivos, né? Quais são os valores públicos que estamos tentando alcançar. É a preservação de um ambiente competitivo, estamos falando de regulação concorrencial ex ante, por exemplo, exemplo do que existe no Digital Markets Act. Estamos falando no combate à desinformação, a exemplo do PL da Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Estamos falando de políticas sobre transparência algorítmica, estamos falando do direito fundamental à proteção de dados. Veja que são temas que envolvem olhares diferentes para o ambiente digital, e a gente está falando também, como eu mencionei anteriormente, de um ambiente que já é regulado a partir não apenas de diferentes normas jurídicas, mas a partir de diferentes órgãos e entidades públicos dotados já de competências para olhar e incidir sobre esse ambiente. Competências que podem ser ampliadas ou recalibradas ou reajustadas, enfim, isso tudo é uma discussão para o Congresso Nacional, como disse o Abraão. Então, eu vejo assim com muita compreensão assim a fala do Abraão e da Anatel, no sentido de que é uma agência reguladora madura, preparada para enfrentar os desafios do digital, quanto à necessidade de um novo olhar para a sua própria missão institucional diante dos novos desafios que aparecem. Compreendo muito bem essa argumentação, mas eu diria que não se pode cair na simplificação de imaginar que você vai ter uma única agência ou entidade ou órgão capaz de dar conta da totalidade dos temas que se desdobram, né, nesse ambiente digital. E daí que, enfim, muito embora existam alguns estudos, né, que falam da ideia de um super regulador do ambiente digital, eu falo aqui em caráter pessoal, não necessariamente uma posição institucional da NPD, me parece uma simplificação um pouco grosseira, assim, até do que se entende por regulação do ambiente digital, que, no fim das contas, é tudo, né? Todos os temas de políticas públicas, todas as searas regulatórias, atualmente já se desdobram no ambiente digital, e me parece que existe, portanto, um desafio gigantesco de coordenação de órgãos já existentes ou outros órgãos que venham a ser criados, ou de reconfiguração de competências existentes, e também um desafio muito, muito grande de olhar para essas diferentes propostas legislativas que estão atualmente em discussão no Brasil e no mundo e assegurar que elas se encaixem de maneira coerente, porque o risco concreto que eu vejo hoje é de sobreposição substantiva de normas, sobreposição de competências, zonas cinzentas, que não beneficia ninguém, né? Nem ao cidadão, nem às empresas, nem aos próprios órgãos e entidades reguladoras que se veem aí, portanto, num eterno potencial de conflitos de competências.
Obrigada, Miriam. Sérgio, na linha que o Abraão e a Miriam disseram, você acha que a internet precisa ser regulada? Então, acho que na linha do que a Miriam e o Abraão disseram, existem regulações presentes, várias linhas de regulação presentes no ambiente brasileiro. Então, a internet ser regulada, a gente tem que realmente fazer adotar alguns modelos para descobrir do que a gente está falando aqui. Então, existem vários. Se a gente quiser fazer eu vou seguir o Abraão, que não quer chamar, por exemplo, falar em dutos ou falar em pipes aqui para telecomunicações, mas de alguma forma a gente tem que construir um desenho que fale em infraestruturas que viabilizam tráfego de dados, que dados são esses, para que servem esses dados, o que significam esses dados e o que esses dados significam para o caminho econômico, para o caminho de direitos humanos, por exemplo. Então, tem que ter alguma construção nisso aqui para a gente poder ter conceitos mínimos de diálogo. Então, quando a gente olha para essa estrutura, regulação existe. Existe em vários campos que já foram aqui citados. Acho que um desafio que a gente teve aqui, e eu de novo vou falar de ordem econômica, se for esse o caminho que a gente quer, mas citar um caso também específico, na moderação de conteúdo, que foi um desafio bastante candente, aí principalmente no primeiro semestre, e que continua agora. Nossa visão de associativa é que aquele projeto talvez não tenha prosperado porque o tempo político inseriu muitos assuntos naquele projeto. Se aquele projeto, e isso está marcando, na verdade, vários dos nossos projetos de lei sobre ambiente digital. O tempo tecnológico é o tempo político nem sempre é o mesmo, e isso tem, talvez, prejudicado ou trazido alguns desafios para a gente aprimorar o ambiente regulatório brasileiro. Então, se a gente quer tratar de normas específicas para moderação de conteúdo, e aí ir aos fatos da vida, o que aconteceu na abertura do ano, que causou, desde dos nossos problemas de 8 de janeiro, depois os incidentes em escola, aqueles fatos atropelam parte dos processos e trazem à mesa novos objetivos de políticas públicas aqui, mais ou menos na linguagem do que a Miriam colocou. Agora, na hora que a gente enxerga alguns projetos de lei para discutir regulações específicas com fins mais objetivos, isso talvez tenha atrasado essa pluralidade de assuntos, tenha atrasado o avanço em algumas áreas. Então, não é do modelo de negócio das empresas, pelo menos vou falar em nome aqui agora, de novo, associativo das empresas que fazem parte da ALAI, um modelo de negócio que traga para elas uma reputação deletéria em relação à sua imagem pública, seja com desinformação, seja com desestabilidade do ambiente democrático nacional. Isso não está na função objetivo de empresas, por exemplo, que integram a ALAI. A gente, para a gente promover esses valores, por exemplo, que eram a busca daquele primeiro semestre, a gente tinha que ter sido mais eficiente e mais objetivo. Então, acho que o que a gente parece querer caminhar, a gente precisa encontrar mecanismos regulatórios e de avanço do arcabouço regulatório que sejam mais claros, que promovam mais claramente a abertura e o incentivo de negócios aqui no Brasil, que promovam direitos, e acho que é nisso aí que a gente teve alguma dificuldade no primeiro semestre. Existem outros tantos projetos de lei. A gente, por exemplo, tem muito a saudar a deputada Anne Ortiz, que está conduzindo uma sequência de audiências públicas extremamente instrutivas sobre a discussão antitruste no Brasil, a relação entre antitruste e regulação nos seus modelos mais tradicionais de algo ex ante, algo ex post, estão sendo extremamente
ricas para o país. E o espaço que a gente tem é que acho que a gente precisa ser um pouco mais objetivo em lidar nas nossas escolhas e com projetos de leis que sejam também melhor delimitados. Acho que esse é um desafio que a gente tem aí para frente. E falando de projeto de leis, mas isso, claro, alcança o ambiente infralegal, né? Qual a preocupação das empresas de telecom para a regulação do ambiente digital ou até a falta dessa regulação? Regina, eu acho que aí esse disclaimer que a Miriam trouxe, acho que é fundamental. Assim, a minha primeira nota sobre esse tema era qual é o corte do que a gente está falando, né? E mais uma vez aqui, eu acho que até pelo que a gente tinha imaginado ser um painel quando combina as palavras regulação e competição, eu honestamente vi pouca combinação para que a gente tivesse outros debates a não ser realmente o uso de infraestrutura ou algo que pudesse contribuir com esse debate que está mais em voga, que tem sido chamado aí de fair share, compartilhamento de custos. Hoje eu até recebi uma mala direta que dizia que era uma página chamada pedágiodainternet.com.br. Eu nem sabia que já tinha esse tipo de alcunha também. Então, a minha percepção aqui sobre o tema cortando o aspecto econômico é um exemplo muito claro da falta de uma autoridade. Tá? E aí eu acho que isso aqui sintetiza muito bem. Vou tentar não me alongar muito e sintetizar com essa resposta. Quando o comissário Thierry Breton diz que no início da pandemia ele ligou para os CEOs de cada provedora de aplicação para pedir para reduzir a qualidade do tráfego, para que não houvesse um colapso nas redes, para mim isso mostra que existe um déficit institucional, porque não tem uma regra a qual ele pudesse se apegar e instituir isso de uma forma voluntária. Naturalmente, é muito mais coerente que se estruture isso por um diálogo, por uma forma mais clara de endereçamento por meio de uma conversa, uma busca institucional. Mas, eventualmente, e aí essa é a minha impressão sobre o assunto, parece que também tem uma lacuna de enforcement sobre o que ele poderia fazer, sobre o que existe em termos de regras já postas para que você pudesse reduzir ou degradar a qualidade de algo que você não sabe exatamente muito bem como chegaria ao cliente ou como respeitaria esses princípios que são lidos como princípios de amplíssima neutralidade, né, em que você vive num ambiente onde basicamente você teria que entregar qualquer bit como se fosse exatamente aquilo que o usuário espera receber. Então, me parece que essa lacuna de arranjo institucional é uma evidência muito clara do qual é a falta que a gente sente. Eu acho que a falta que as empresas de telecom sentem é que, num debate onde a gente tem se focado numa necessidade de ampliação dos investimentos para acompanhar o crescimento de rede, o crescimento exponencial de tráfego que a gente já teve na última década e que vai aumentar na próxima década, não haver uma autoridade que tenha claramente poderes para regular isso, para poder dizer, e no mínimo arbitrar também isso, não sei se eventualmente funcionaria uma oferta de referência, por exemplo, não sei se seria esse o caminho, mas me parece que uma autoridade em que se discuta se há ou não competência para ela trabalhar no assunto, eu acho que é uma preocupação que a gente tem e que precisa ser endereçada. Porque é uma lacuna de segurança jurídica para a gente resolver um problema que, na minha concepção, já é um problema posto. Então, a gente precisaria realmente que essa evolução andasse de uma maneira até, eventualmente, mais acelerada do que os demais temas que são discutidos. Obrigada, Marcelo. Dando continuidade ao debate, eu quero abrir para a plateia fazer perguntas para os palestrantes. Boa tarde. Obrigado a todos pela apresentação, muito, muito, muito interessante. Eu gostaria de retomar aqui, a gente está muito falando sobre a regulação, questão da governança pública, em relação a esse ambiente de transformação digital. Eu gostaria de tirar uma dúvida, buscando mais o lado da competição. Considerando que nesse ambiente de transformação digital, nós temos uma estrutura, né, que é feita em camadas, começa desde a parte de infraestrutura, né, de serviços, passando até a última camada, que é de plataformas. A utilização de dados, inclusive dados pessoais, elas podem ser utilizadas para poder impedir a competição, afetar a competitividade na medida que empresas que atuam em camadas, nas diversas camadas, elas podem utilizar essas informações para impedir, por exemplo, por meio de
impedimentos ou então a determinação de padrões à competição, né? A possibilidade de que empresas em camadas superiores elas atuem. Eu gostaria de saber o que vocês entendem em relação a isso, o que vocês gostariam de comentar em relação a como que essa transformação digital ela afeta a competição. Não, eu acho que exatamente esse é o cerne do problema. Acho que o modelo de negócio de quem está na última camada de rede e se utiliza justamente das redes de telecom, a gente estava refletindo sobre o assunto, a gente chegou à lógica de que hoje nós não somos pipes, somos basicamente, se você olha friamente o que é um cabo telecom, ele é uma rede aberta, que é basicamente um corredor levando a várias portas eventualmente fechadas, vários ecossistemas eventualmente fechados. E acho que exatamente é aí onde a monetização desses modelos de negócio, em grande parte, né, obviamente existem também os modelos de subscriber de usuário, de cobrança de assinatura em si, mas a grande parte você trabalha com publicidade, com advertising targeteado. A gente tem uma dificuldade de entender qual é a partilha que você tem em relação ao uso da nossa plataforma, das redes de telecom, para que a gente possa continuar provendo a performance que esses provedores de aplicação precisam para poder entregar aquilo para o usuário final deles. Agora, a competição entre eles me parece que é um assunto que ainda não está muito bem estruturado, pelo menos no ambiente brasileiro. Eu tenho visto a evolução do DMA, por exemplo, me parece ter sido um primeiro passo, justamente mais acho que um passo na falta de enforcement que precisava ser ajustado. E me parece que vai, a partir daí, numa ótica de poder de mercado significativo, né, os de gatekeepers, acho que a partir de então você começa a trabalhar talvez uma... não sei se é uma redução, mas o Estado poder, a autoridade poder, de alguma forma, monitorar qual é o impacto desse poder de mercado e como que, eventualmente, uma medida ex-ante precisa ser aplicada. Fernando, assim, eu concordo com o que o Marcelo falou, e é importante a gente entender o seguinte, quando a gente fala de competição, você tem que entender em quais mercados, quem são os agentes, quais são os insumos, quem está acima, quem está abaixo na cadeia de valor, etc, etc. Ou seja, existe um modelo mental para você compreender isso. A questão é que esse modelo mental, muitas vezes, você compreende que apenas parte dele vai ter uma regulação ex-ante e o restante passa a ter ex-post, que é mais ou menos o que a gente tem hoje. Talvez o grande debate é quais partes você precisa também ter uma regulação ex-ante. E aí eu entendo que isso se dá basicamente a partir de uma avaliação concreta de evidentes riscos de abuso de poder econômico que faça com que uma atuação ex-post seja ineficaz e que você tem que fazer algo ex-ante. Acho que, do ponto de vista de maneira de abordar isso, é o modelo mental que você faz. Agora, olhando tecnicamente, tentando olhar tecnicamente para o que está acontecendo, eu entendo que telecom não vai deixar de ser telecom, não vai deixar de ser rede, não vai deixar de ser alguém que dá conectividade. O problema é que o conceito do que é rede, o conceito do que é conectividade e os modelos de negócios atrelados a isso, cada vez mais se entrelaçam com aquilo que é feito naquilo que nós chamamos de uma camada superior. E aí as coisas ficam tão intrincadas que você não sabe mais se quem está fazendo rede também é uma plataforma de conteúdo e vice-versa. Entendeu? Até porque o que tem acontecido no meio digital, isso é uma coisa que muitas vezes a gente não percebe. Mas cada vez mais há uma confusão entre o que é produto e o que é serviço. Por exemplo, quando você compra um smartphone, é muito comum você não só estar comprando um equipamento, um produto. Ali dentro vem vários serviços embutidos, muitas vezes do próprio fabricante do aparelho, que trazem consigo serviços de localização, serviços de segurança, etc. E são serviços mesmo. Alguns até com mensalidade que você cobra. E muitas vezes, vários serviços que alguém está te oferecendo um serviço, ele empacota como se fosse um produto. Então, esse tipo de reflexão é fundamental quando a gente olha para a necessidade de regulação, porque
você precisa ter, novamente, uma capacidade, pelo menos para olhar os problemas que você tem de maneira objetiva, para tentar pensar nas soluções, digamos assim, as soluções, primeiro, menos invasivas do ponto de vista de intervenção e sem sobreposições. Eu acho que a Miriam colocou uma coisa que é importante. Não adianta você sair particionando o Estado também em vários organismos, porque a chance de você ter sobreposição aí também é grande. Então, a meu ver, você precisa tentar olhar para o que está acontecendo nessa visão. Qual tipo de problema que está acontecendo do ponto de vista concorrencial que eu não consigo resolver de forma ex post? Aí a questão é, se tem, tá, beleza. Dado que tem, então precisamos regular. Regular o quê? E aí você vai perguntar quem. Entendeu? Eu acho que é esse momento de reflexão que a gente está e talvez é esse momento de tentar responder melhor essas perguntas. Eu vou passar para cada um de vocês fazer uma mensagem final. Vamos começar por você, Abraão. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer. Infelizmente, acho que 1 hora é extremamente pouco para a gente refletir, né? Parece que nem começou, é verdade, Marcelo. Mas, assim, uma coisa, pensando numa mensagem institucional, assim, a agência, ela não está dizendo que a única solução é você ter um único regulador. Tanto é verdade que nós procuramos a UNB para ela propor um desenho. Agora, nós também não estamos nos furtando a dizer que, do ponto de vista do Estado brasileiro, somos um organismo que tem capacidade para, caso o Estado brasileiro entenda que a Anatel possa assumir outras funções, a gente entende que tem essa condição institucional. Só que, para além desse debate, e eu acho que é fundamental, talvez, deixar essa visão, para além do debate de quem faz o quê, nós precisamos ter muito claro a visão, e aí eu acho que eu gostei muito da fala da Miriam no início, quando ela disse de quais são os valores fundamentais que nós temos e quais são os princípios pelos quais nós temos que zelar. E, a partir daí, a gente fazer uma discussão que ela também não pode ser eterna, né? Você não pode ficar marcando... Tem muita gente que gosta, vamos marcar uma discussão para discutir uma discussão futura. Né? Não é isso. Temos que debater na seguinte perspectiva. À luz dos princípios e valores que nós temos, qual a melhor forma de resolver os problemas? E eu acho que essa é, talvez, a principal pergunta que nós temos que ter em nossa mente. E aí, a partir disso, olhar quais os gaps que faltam, ou seja, o que falta e qual a melhor forma de fazer isso de forma mais eficiente. Então, essa seria a minha mensagem. Eu gostaria de agradecer a todos aqui e sempre colocar a Anatel à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigada, Abraão. Miriam? Muito obrigada, Regina, mais uma vez, pela oportunidade de participar desse debate. E eu fiquei pensando muito assim, sobre que tipo de abordagem faria sentido. Eu queria fazer coro um pouquinho ao que o Abraão falou, fazendo referência ao próprio mecanismo de avaliação de impacto regulatório, né? Que a primeira pergunta é sempre assim, bom, e se eu não fizer nada, o que acontece? Né? E aí, bom, algo tem que ser feito. O que nós já temos? Né? Quais são os caminhos possíveis? E eu acho que esse esforço assim, de identificação de lacunas, tanto do ponto de vista de normas substantivas, quanto também de competências, é um esforço que, de fato, deve ser empreendido para, a partir daí, começar a discutir desenho institucional. Não fazendo referência especificamente à regulação concorrencial ex ante, mas, digamos assim, ao panorama digital de maneira mais ampla, a impressão que eu tenho é que muitos dos temas que se busca enfrentar por meio dos projetos de lei que estão em discussão são temas que, de alguma maneira, já recaem, pelo menos parcialmente, na esfera de competência de órgãos existentes.
Então, certamente, a Anatel já tem alguns instrumentos para incidir sobre camadas superiores do ambiente digital, assim como a NPD também já tem mecanismos, ferramentas e competências que lhe habilitam a lidar com temas como inteligência artificial, por exemplo, que é um tema que está na nossa agenda regulatória, e assim sucessivamente. Então, eu penso assim que, para além desse grande esforço de pensar no que nós precisamos, né, tem um esforço preliminar que realmente é de mapeamento, né, de normas e de competências, sempre a partir do diálogo entre os reguladores já existentes, né, com vistas a encontrar o melhor arranjo institucional. Então, obrigada mais uma vez, obrigada aos membros da audiência também, fico à disposição. Obrigada, Miriam. Sérgio. Obrigado. Realmente, um painel curto, ainda tem muita coisa para a gente desenvolver, principalmente na parte de regulação econômica, na parte de competição. E vamos concentrar nisso para deixar alguma mensagem mais objetiva em relação a essa matéria. Acho que vale muito a pena, pessoal, a gente se concentrar aqui ou observar, por exemplo, o caderno que o CAD soltou recentemente, com também um estudo longuíssimo do seu histórico de análise em mercados, vamos chamar aqui digitais, eu não lembro agora o nome do caderno especificamente, e eles também têm o seu desenvolvimento institucional em relação e uma comunidade global em relação que estuda antitrust, que discute, e a Anatel também se insere nisso, vamos dizer, eu vou colocar, mas que o antitrust em plataformas tem mostrado em conceitos econômicos ser um bicho diferente em relação, notadamente, a alguns conceitos de antitrust mais próximos de elementos de monopólios naturais e um pedaço de onde nasce essa matéria. Então acho que tem um pedaço a ser observado pelo CAD. O CAD fez uma apresentação também bastante interessante na audiência pública do PL 2768, em que pleiteia também as suas atualizações em sua instrumentalização. Há anos também esse grupo estuda novas ferramentas para lidar com desafios parecidos com o que a gente que nós estamos comentando aqui. Então há uma gama enorme de entes com competências aqui, alguns deles públicos. A outra parte da regulação que acontece com regulação como um conceito lato, que não ocorre simplesmente dentro do ambiente público. Então, existem, sim, práticas que acontecem privados, e, eventualmente, algumas soluções podem ser desenvolvidas por ambiente de autorregulação, assim como o Psica Connex, por exemplo, tem diretoria de regulação, autorregulação. Isso é uma das considerações também no setor. E acho que a gente tem muitos outros painéis ainda para debater. Um desses pontos específicos em relação a remunerações de rede, o network fees, um nome que se queira dar, acho que a gente ainda, pelo lado do setor em internet, mais o digital, ainda falta para a gente, inclusive nas fontes onde observamos, sejam europeias, sejam acadêmicas, maior clareza de que nós temos um problema ali e que há evidências em relação de que isso é resolvível por intermédio de alguma intervenção objetiva de um regulador de telecomunicações. E isso a gente também não se furta ao debate, está presente ao diálogo com a Anatel e outras tantas instituições, seja as de setor, como outras tantas. Então, agradeço a oportunidade, em nome da ALAI, de participar desse evento. Obrigada, Sérgio. Marcelo. Bom, acho que, em primeiro lugar, eu queria frisar aqui minha admiração pela coragem pessoal e institucional de Miriam, de Abraão, de se colocarem também como pessoas que buscam soluções para algo que me parece muito claro aqui. Acho que não se está falando de uma eleição de qual é a autoridade que regula o quê, mas sim de que uma necessidade de que o Estado brasileiro tenha uma política digital muito clara. Porque isso é uma política de Estado necessária. Então, assim, e dentro dessa política você vai ter uma determinação de competências que também, na nossa concepção, tem que ser muito clara
para que cada um desses elementos que a gente se preocupa e com a competência de pessoas como a gente tem aqui nesse painel possam também ser desdobrados em novas normas, eventualmente em reflexões também legislativas, até do próprio judiciário. Eu tentei concentrar muito, acho que até pelo tempo realmente muito curto. Eu acho que é um debate aqui, eu ficaria aqui horas, especialmente com vocês, mas eu sei que a plateia ia ficar bastante incomodada de passar tanto tempo escutando a gente conversando, mas acho que é um tema realmente muito importante. Eu acho que do nosso lado, e aqui eu acho que é uma concepção consensual das teles, existe um problema muito claro na mesa sobre a necessidade do tráfego que vai ser exponencial. Eu acho que isso aqui é uma frase que eu vou tentar repetir pela terceira vez. Se a gente não se preocupar com isso como um problema, a gente está simplesmente entendendo que algo que vai afetar a sustentabilidade desse modelo de negócio, que é o modelo de negócio telecom, não precisa de preocupação, não precisa de esforço, não precisa de raciocínio para que ele seja solucionado. Então, do meu ponto de vista, eu acho que o que a gente mais tem que buscar aqui para essa perspectiva de competição, de regulação, principalmente no ecossistema digital, onde a gente fala das camadas telcos e provedores de aplicação, é que, de fato, exista um modelo onde a gente consiga ser remunerado pela performance que a gente vende, para que essas provedoras de aplicação possam também monetizar o serviço delas. E aí eu acho que, como o Sérgio falou, eu acho que também não é um debate onde ninguém se furta a falar, mas eu acho também que ter uma mesa organizada sobre isso, por exemplo, uma autoridade propiciando, pode ser um elo fundamental para a gente evoluir. Porque muitas vezes eu vejo com uma certa preocupação argumentos a exemplo de determinada autoridade não tem competência para falar desse assunto. Acho que você esvazia muito, sabe? Superficializa muito o debate. Eu acho que assim a gente não vai conseguir chegar nessas reflexões para que o país possa ter realmente uma política digital mais estruturada. É isso. Eu quero agradecer em nome da Conexis ao Marcelo, à Miriam, ao Abraão e ao Sérgio à disposição de debater aqui nessa tarde com a gente, a plateia, por nos assistir, né? E, Sérgio, a Conexis tem, sim, um sistema de autorregulação e, se você quiser tirar qualquer dúvida, estou à disposição. Eu faço parte do sistema lá, eu sou do regulatório da Conexis, então todas as dúvidas que você tiver, posso te ajudar. Tá? E agradeço a todos e boa tarde. E convido a todos para o nosso intervalo.